Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, meu amado amigo, amada amiga, moço, moça. Hoje é dia 8 de outubro de 2020. Tá tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou a pastora Lúcia Marques. E mais uma vez agradeço a tua audiência, o tempo que você tira para meditar comigo na Palavra de Deus, nessa série Vivendo Milagres de Jesus. E nós estamos mais da metade, já estamos hoje no 18º dia. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães. Está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Você que pode, meu amado, minha amada, abra a tua Bíblia e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Estamos muito felizes, estamos muito alegres com o Senhor e queremos sempre estar debaixo da poderosa mão de Deus, né? Diz assim em Mateus, capítulo 4, versículo 14, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes-vos de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos do céu, abençoou e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcavas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa é essa, né? Queridos e queridas, quando a gente lê essa palavra de Deus, é uma palavra tão linda, tão poderosa, que arranca lágrima dos nossos olhos, né? Porque nosso Deus é um Deus que cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Deus cuida de nós sempre e sempre vai cuidar. Aqui a palavra de Deus diz que mostra o poder de Deus, né? Acalmando o vento, acalmando o mar. Mostra o poder de Deus sobre as enfermidades, né? Mostra o poder de Deus curando aqueles enfermos, dizendo assim para eles: levanta, pega teu leito, anda. Poder de Jesus Cristo sobre os demônios saindo do corpo daquelas pessoas. Quantos milagres a gente já não viu até hoje, né? E a gente vê que toda palavra que sai da boca de Deus é palavra onde as pessoas são curadas imediatamente. A gente vê que para Deus, meus irmãos, não há nada impossível. Nada impossível para curar, nada impossível para expulsar demônio, nada impossível para fazer coisa alguma. Sendo assim, claro que Ele vai prover a nossa comida, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele provê tudo na minha vida e na tua vida. Jesus, agora a gente lê aqui em Mateus 14, a partir do versículo 14, que Jesus está nesse deserto e grande multidão o seguia. Sabe por quê? Porque ele não pregava como os fariseus. Jesus pregava como aquele que tem autoridade. A sua palavra era tão tremenda que aquela multidão adorava ouvi-lo, né? Os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos, os fracos eram fortalecidos, os desanimados eram cobertos de ânimo. Enquanto ele pregava, aquela multidão era alimentada, o seu espírito era alimentado.
Porque a palavra do Senhor vem dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Jesus, da boca de Deus. Deus pregava naquele deserto aquela multidão que o seguia. Era uma multidão sofrida, era uma multidão necessitada. E onde Jesus chegava, a palavra era bem recebida. Mas aí, segundo o contexto, ia caindo a noite, já era bem tarde. E os discípulos então disseram assim: Jesus, despede essa multidão, diga para que eles vá para casa, para que eles comam alguma coisa, porque aqui não tem nada para eles. Sabe? Os discípulos queriam mandar aquela multidão embora. Mas Jesus simplesmente mandou alimentar a multidão. É lindo, meus irmãos, a preocupação de Jesus Cristo para conosco. Isso me faz recordar que Jesus teve íntima compaixão por aquele povo. Assim também ele teve íntima compaixão, diz a palavra, quando ele chegou ali em Naim. Lembra que a gente já falou sobre isso? Ele teve íntima compaixão pelaquela viúva. Porque Deus é tão tremendo porque ele viu como é que estava a alma desse povo. Se Jesus mandasse esse povo embora, esse povo talvez nem em casa chegaria. Sabe por quê? Porque eram ruas perigosas, né? Cheias de salteadores, ladrões, as ruas eram escuras. E se Jesus despedisse aquele povo daquele jeito, eles iam cair na beira do caminho, ia ser roubado, né? E com fome ia desmaiar. Mas como Jesus é lindo e como ele cuida de mim e de você. Hoje ele está cuidando de você, minha amiga, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 8. Ele está cuidando da tua casa. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, aqueles milagres que aconteciam ali, aquele povo estava com o espírito cheio. Mas meu irmão e minha irmã, às vezes, no mundo espiritual também acontece dessa forma. Né? Às vezes nós estamos andando com a multidão inclui eu e você, né? A multidão inclui nós que estamos no pés de Jesus, pedindo pela nossa família, crendo que o Senhor está abrindo porta, curando nossos doentes, crendo que o Senhor está fazendo milagres. Mas, queridos, chega momento em nossa vida que existem outras coisas que contribuem para o nosso abatimento. Porque os discípulos viram que aquela multidão, espiritualmente eles estavam cheios, né? Estava preenchido, mas fisicamente eles estavam pálidos e debilitados. Então, é assim mesmo. Às vezes, eu e você estamos bem na oração, no jejum, na igreja, servindo a Deus, mas as nossas necessidades não param de chegar, não é assim? A gente precisa muitas vezes sair do aluguel e ir para uma casa própria. A gente necessita, minha irmã e meu irmão, talvez de comprar um carro, né? Talvez a gente necessite de um bem material, né? E uma vez, meu querido, que as necessidades batem à nossa porta, a gente se abate. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus não vai te despedir de mãos vazias. Às vezes você já está até sabendo que vai ser mandado embora pelo teu patrão, pela sua patroa, né? Mas eu quero te dizer, para animar a tua vida, que as horas que você tem passado aos pés de Jesus, os momentos que você tem nutrido a tua alma, o teu coração, não pense você, meu irmão, que Deus vai te despedir de mão vazia. Não pense você, jovem, que esse tempo que você fica nos pés do Senhor, você vai ser miserável. Não pense você, mulher, que você está cheia do conhecimento da palavra, porém doente. Não pense você que você vai ser uma pessoa cheia de Deus, mas endividada. Não. Eu quero te dizer que hoje, Deus não vai te despedir vazio no meio do caminho. Deus não vai despedir a tua casa, o teu casamento vazio no meio do caminho, sabe? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para você e dizem assim: o que adianta você ir na igreja? O que adianta você dar seu dízimo? O que adianta você orar de madrugada, jejuar, consagrar? Olha aí, o que tá? Você acha que as coisas vão cair do céu para você? Não. Eles estão completamente equivocados. Sabe por quê? Porque esse tempo que você está tendo com Deus, Ele também vai ter
todo o tempo para você, minha irmã e meu irmão. Deus está cuidando de você no espiritual e também no material. Eu me recordo José. José foi enganado pelos irmãos, foi odiado, foi parar numa cisterna, foi vendido por uma caravana de israelita, lembra? Passou por tantas coisas, mas cada momento da tua fidelidade, Deus estava ali, preparando coisas materiais para ele, tanto espiritual como no material. Deus, ele alimenta a gente, porque as coisas espirituais é para alimentar o espírito, mas as coisas física e natural é para alimentar o nosso dia a dia, né? As nossas necessidades. Então, talvez uma conquista no teu trabalho te anima. Faz com que você acorde todo dia, tome teu banho, passa teu perfume e vai trabalhar de novo. Talvez um carro que você compra te anima, né? Um carro que você quer para mostrar para teus filhos, olha filho, vale a pena se esforçar, vale a pena trabalhar e adquirir as coisas boas, não é assim mesmo? Talvez você que vive de aluguel precise de uma casa, né? Para que você possa se animar, não é, meu irmão e minha irmã? É por isso que Deus entende a tua necessidade material. Deus compreende a tua necessidade material. E nós sabemos também que as coisas materiais não é para nos prender na terra. Porque a igreja não foi arrebatada ainda. Mas enquanto ela não vai arrebatada, precisamos do carro, precisamos da casa, precisamos do plano de saúde, precisamos de dinheiro para pagar as nossas dívidas, né? Mas muitas vezes, meu irmão, você que está me ouvindo, o diabo tem chegado no pé da tua orelha e tem falado assim, olha, o que você está aí perdendo o seu tempo com Deus? Não perde não, não pensa que as coisas aí, ó, Deus vai te despedir no meio do caminho e com fome ainda. Nada cai do céu, não é assim? Não é assim, minha irmã? Mas olha, querido e querida, eu sei que Deus não vai sair aí distribuindo casa, carro, apartamento, isso, aquilo, outro. Mas você pode ter certeza que aquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai fazer. Deus vai fortalecer não só a tua alma, mas Deus também vai fortalecer o teu corpo. Vai fortalecer e não vai te despedir vazio não pelo caminho. Sabe? Não há ninguém que ande com Deus e permaneça na miséria. Não há nenhuma família que ande com Deus que fique no fracasso. Sabe? Não há ninguém que sirva ao Senhor e fique na mão de Satanás. Verdade é que vamos atravessar o vale. Verdade é que o próprio Jó, né? O próprio Jó, mesmo sendo fiel, mesmo andando com Deus, passou por um mau momento, não foi? Mas esse momento não foi para sempre. Quando os discípulos disseram assim, Jesus, despede a multidão, porque olha a hora, Jesus, olha, eles não têm nada para comer, só estão ouvindo tua palavra. Jesus disse, eu não vou despedir eles vazio. Sabe por quê? Porque eles estão aqui cumprindo minha palavra, buscando primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E a demais coisa, eu vou acrescentar. Eles estavam preparados para receber o material, minha irmã. Sabe, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus não te entregou o que você está pedindo e precisando? Porque Ele precisa acrescentar um pouquinho na sua vida espiritual. Sabe, irmão, por que a porta não abriu ainda? Porque Deus precisa te ensinar a orar um pouquinho mais. Porque quando a porta abrir, você não vai perder o costume de orar a Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite a enfermidade continuar até aprendermos a buscar Ele. Porque quando a cura chegar, nós não vamos deixar de buscá-lo. Os discípulos disseram, Jesus, despede. Mas Jesus teve compaixão deles, assim como Ele tem de você, assim como Ele tem de mim. Todo esforço, toda sinceridade, toda humildade, tudo isso está diante da balança do Senhor Jesus. Jesus disse assim, dai a eles de comer. E os discípulos, mas a gente não tem comida aqui. Aí o que Jesus fez? Mandou todos assentarem. Às vezes, minha amiga, minha irmã, é hora de você se assentar e ouvir o que Deus tem para você. Sabe? Os discípulos disseram assim, nós temos 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, levantou ao céu, deu graça. Sabe por quê? Porque olha o segredo de Deus. O segredo não é a multiplicação de quantidade. O segredo está em agradecer. Muitas pessoas ainda não conseguiu a tua multiplicação porque não souberam dar valor naquele pouco que Deus deu. Não agradeceu, não voltou para dar testemunho.
falou assim, vou esperar um pouco mais, porque não é ainda tudo que eu pedi para Deus, irmãos. Seja fiel no pouco, porque no fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Se você não é fiel nesse pouquinho, que dirá no muito. Mas se você for fiel no pouco, sabe, dê graças, porque no pouco o Senhor vai te dar, sabe? Ele vai te colocar. Significa dizer que quando Jesus deu graças, quanto mais eles tiravam pão, mais o pão multiplicava. Quanto mais tirava o peixe, mais o peixe multiplicava. Sabe, o segredo não está na quantidade, o segredo está na essência daquela multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Começa a partir de hoje, meu amado, minha amada, agradecer. Deus, eu te agradeço por esse carro, mas se o Senhor quiser me dar outro, eu vou te agradecer. Senhor, eu te agradeço por minha família. Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Senhor, eu te agradeço pelos meus filhos. Senhor, eu te agradeço pelo casamento. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo que o segredo é você agradecer pelo pouquinho. Porque dê graça enquanto está pouco. Porque às vezes você pode até estar querendo coisas diferentes, emprego novo, isso e aquilo, né? Mas Jesus diz assim, agradeça antes pelo pouco que eu estou te dando, porque depois eu vou multiplicar e você vai ver aquilo realizado na tua vida. A Bíblia fala que Deus, ele não multiplica para aquele que não tem nada. Deus multiplica para aquele que tem um pouco. A Bíblia fala que Eliseu orienta aquela mulher sobre o azeite e disse assim, o que a senhora tem? Ela disse, sua serva não tem nada. Cuidado, meu irmão, para você dizer que aquilo que Deus te deu não é nada. Cuidado para você não menosprezar aquilo que Deus tem te proporcionado. Porque a peça fundamental é esse pouquinho aí para multiplicação. Quando Eliseu disse assim para ela, o que a senhora tem? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. É esse pouquinho aí que vai vir a multiplicação. Deus não multiplica na vida de quem não tem nada, não. Deus multiplica na vida de quem tem alguma coisa e glorifica a Deus. Por que você tem alguma coisa? Tem sim. Pastor, o que eu tenho? Você tem força de vontade, você tem saúde, você tem coragem, você tem ânimo. É esse pouquinho aí, ó. Vai dando graças, vai dando glórias, vai andando pelo caminho agradecendo. E quando Jesus deu graça, partiu, pegou aqueles pães, levantou para o alto, pediu para que aqueles discípulos repartissem a multidão. Irmãos, todos comeram, repetiram. E a palavra diz que sobrou 12 cestos cheios. Sabe o que é isso? É a multiplicação dando graças. Davi disse assim, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Começa dando graça. Começa nessa tarde, nessa manhã, começa nessa noite. Sabe por quê? Porque esse pouquinho que você tem aí, ó, você vai dando graça e Deus vai te aumentar. As pessoas vão dizer assim, nossa, como é que você conseguiu isso? Eu fui louvando, Deus foi me dando. Eu fui agradecendo, Deus foi dando. Eu fui louvando, Deus foi para cima e Deus me deu. Eu, de fato, não tinha absolutamente nada na minha visão, mas Deus foi do nada e me fez ter o muito. Começa a agradecer hoje, porque vai sobrar e você vai abençoar muitos com essa multiplicação que Deus vai te dar hoje. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Que palavra linda. Pega esse pouquinho que você tem aí, minha irmã. Pega esse pouquinho que você tem aí. Não desiste não, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Ele tem muito para te dar ainda. Ele tem muito. Então, é no pouco que Deus quer que você agradeça. Vamos orar ao Senhor? Se você tiver aí um pouco, erga simbolicamente para o Senhor. Eu quero profetizar na tua vida. Que Deus vai multiplicar a farinha do teu pote, viu? Deus vai multiplicar o azeite do pouquinho aí que você tem. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, tremendo Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa quinta-feira maravilhosa. Senhor, já sentimos o teu refrigério, já sentimos as tuas mãos sobre nós. Deus, o reino de Deus é tomada à força. Bendito aqueles que entram pela porta estreita. Deus, em nome de Jesus, eu quero novamente me colocar na tua presença e pedir ao Senhor que venha do alto céu, Senhor.
Ouve a nossa humilde oração. Oração de agradecimento, Pai. Ó Pai, meu irmão, minha irmã está levantando um pouquinho simbolicamente para o Senhor, dando graça, louvando, agradecendo e dizendo assim: aqui está meu pouquinho, Senhor, multiplica, conforme a tua palavra, em Mateus 14, do 14 até o final, versículo 23. Ó Deus, opera, Senhor, opera maravilha, opera sinais e prodígios na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Ó Deus, tremendo no céu e na terra, damos graça, Senhor, por essa casa do meu irmão. Ó Senhor, por esse aluguel que vai virar lá na frente uma casa. Ó Deus, eu quero te dar graça, Pai, por esse filho, por essa filha, por esse casamento. Eu quero te dar graça por essa empresa que o Senhor tem colocado na mão do meu irmão e da minha irmã. Eu quero te dar graça pela minha família, meus filhos. Quero te dar graça pelas coisas que o Senhor tem posto nas nossas mãos, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, entra nessa casa. Onde faltar alegria, Senhor, traga. Onde tiver em abundância de tristeza, traga dobrado a alegria. Onde tiver desavença, traga a união. Onde tiver a falta do pão, traga a abundância do pão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, porque eu creio. E a minha irmã também está orando porque ela crê no milagre do Senhor Jesus. Ela crê, Senhor Deus, que nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Adeus. O Senhor não desiste de nós, não. O Senhor não desiste, Senhor. E nós não vamos desistir do Senhor também. Levantamos nossas mãos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. É de lá que vem o nosso socorro. Aquele que clama, aquele que bate, vai se abrir. Aquele que clama será ouvido. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa nossas vidas. Abençoa, Senhor. Começa agora, meu Pai. Se o Senhor quiser, cura esse enfermo. Senhor, cura, meu Pai. Cura como o Senhor fez, ó Pai. Até hoje nós temos visto os seus milagres. Os seus milagres acontecem, meu Pai. Os seus milagres acontecem porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Deus, em nome de Jesus Cristo, sê conosco. Sê com meu irmão, sê com a minha irmã. Acampe os Teus anjos nessa casa, a poder no Teu sangue. A poder no Teu sangue, Jesus. Eu já quero Te agradecer, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Glória a Deus. Chegamos ao término de mais um dia. Mais um dia na presença do Senhor. Eu quero agradecer você, minha irmã, meu irmão, que tem tido paciência comigo. Tem tido paciência em ouvir. Eu sei que está ficando um pouco mais extenso do que a pastora Lúcia costuma fazer. Está dando 30 minutos, 32. Mas é que a gente tem que obedecer a Deus, meu irmão. O Senhor falou que é para me gravar dessa forma, eu tenho que obedecer. Ai de mim, se eu não obedecer, né? Então, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E sobre ti ele derrame a paz. Até amanhã, se Deus quiser, e nosso 19º dia vivendo os milagres de Jesus. Você tem gostado? Eu espero que sim, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem posto nas minhas mãos. E você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você não enterre os dons que Deus tem te dado não, viu? Você busque em Deus o que você precisa fazer. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas, o que será? Acrescentada. De fé em fé, de glória em glória, a gente vai chegando. Até que a gente brilhe, seja aurora. E sejamos como o dia perfeito. Amém? Ó, um beijo no teu coração. Um beijo enorme no teu coração. E até amanhã. Tchau, tchau.